Vou fazer uma pergunta para você. Suponhamos que tu é um motorista de caminhão, certo? E tu tem duas cargas. Amor, pelo amor de Deus. História já fiz. Fiz. Só um grite. Ô, Kaique. Vai me estudar agora. Quer aparecer lá, né? Tá aparecendo no celular. Dá uma ideia. Ué. Vamos fazer atividade, vai, filho. Tá bom.
Boa noite, alunos. Boa noite. Desculpa o atraso, eu estava esperando alguns alunos entrarem porque tiveram dificuldade. Agora hoje eu vou estar passando todos os dias que vai ter as aulas. Essa semana vai ter uma na sexta, que eu já mandei lá no grupo. Semana que vem eu vou alterar para quarta-feira, para não alterar a rotina de quem é de contábeis, que tem o desafio da professora Manu, que é na sexta-feira, o desafio do ENAD. Então, para não alterar quem tem o desafio do ENAD, quem é do quinto período, eu vou estar alterando para quarta-feira, mas daí é quarta-feira, todas as quarta-feiras, a princípio. Todas as quartas-feiras. O que vai acontecer? Eu vou passar já todos os horários, mas eu vou estar relembrando por semana com antecedência para não ter nenhum problema de ser em cima da hora como foi hoje. Semana passada era para ter sido na sexta-feira, mas teve feriado, foi um pouco mais corrido. Eu queria ter feito ontem, mas ontem era dia que era data de entrega do último dia de feedback. Então, muitos estavam aproveitando para fazer atividade e para entregar dentro do prazo. Então, eu não quis tomar esse tempo de vocês, porque, querendo ou não, toma um tempo de vocês para que vocês estejam aqui comigo. Tá? Só um minutinho. Então, hoje eu vou aproveitar. Todos me escutam bem? Sim. Ou tem alguém que está me ouvindo baixo de repente? Para mim tá bom. Tá. Então, se alguém não estiver me escutando, tiver com problema ou no som, mesmo aumentando, não estiver me ouvindo, e tiver com alguma dúvida, depois me perguntem, tá? Eu tiro dúvidas depois. Então, assim, não se limita a isso. Esses encontros de vocês é só para nós falar com todos juntos e para vocês contabilizarem a hora de vocês. Entendam essas aulas, esses encontros, reuniões, enfim, como só para mim saber quem está participando, para contabilizar as horas, para vocês não terem problema de ficarem sem nota ou sem horas nessa disciplina. Mas eu vou estar disponível de segunda a sexta para tirar dúvidas sobre estágio, sobre relatório, sobre qualquer atividade que eu faça em relação. Então, vocês podem ficar à vontade me perguntar pelo WhatsApp depois, pelo Skype, quem preferir, por qualquer meio de comunicação. Hoje nós estamos encontrando a maneira mais fácil pelo WhatsApp, que é mais rápido, porque acaba que a mensagem nós vemos mais rápido do que o próprio e-mail, ou até mesmo o Skype, eu fico conectado ao horário o tempo todo. Então, se alguém utiliza Skype, gosta do Skype, prefere, pode ser, porque daí dá para fazer ligação e nós conversarmos online. Então, a maneira que vocês acharem melhor, vocês podem entrar em contato comigo. Hoje vai ser um pouquinho mais curto, até porque foi enviado no grupo que vai ter uma live da FATEB, tá? Então, quem quiser participar, quiser verificar, vai ser bem interessante. Mas também só para me explicar como que vai ser o relatório, como que vai ocorrer essas aulas online, o que que eu vou cobrar, como que vai ser a dinâmica, eu vou estar explicando. Porque semana passada, quem participou, ficou só para vocês distinguirem como que ia ser em campo e como ia ser online, para vocês verificarem o que ia ficar mais viável para vocês, se seria um online ou seria o em campo. Algumas pessoas já estão trabalhando e fica mais fácil. Outras pessoas, por mais estar trabalhando, mas a empresa vai impossibilitar estágio por conta da pandemia, porque daí é um tempo a mais que você tem que ficar. Essa forma acaba sendo mais assertiva porque vocês garantem a disciplina de vocês.
O em campo, hoje, você pode começar o estágio e não conseguir finalizar, ou acabar não conseguindo mesmo fazer, e daí, para vocês darem continuidade, quem está no 5º período está começando agora a disciplina. Então, tem que dar continuidade no semestre que vem no estágio supervisionado 2. Quem está no último ano está em ano de formatura, então, para colar grau precisa da disciplina, então por isso que nós estamos fazendo dessa forma, para que vocês no semestre que vem dê continuidade e consigam colar o grau de vocês tranquilamente. Todos, né, eu já verifiquei quem está, já anotei o nome de vocês para colocar na planilha, que vai ter uma planilha de controle, e todos que estão participando hoje já está contabilizando as horas que é da semana, que seria no caso da semana passada, e agora vai ficar valendo. Então, essa semana vocês vão ter horas da semana passada e dessa semana. Semana que vem vai ser uma aula só, e daí, no caso, vai ser quarta-feira. Ah, mas eu tenho um compromisso na quarta-feira que eu não posso participar. Tem uma tutoria que eu preciso, quem é de contábeis que tem a outra tutora, eu preciso participar. Tem o trabalho, porque pode ocorrer que às vezes é troca de turno. Não tem problema, é só me avisar, porque depois eu vou estar conversando com cada um que não conseguir. Então não tem problema vocês me falarem que de repente não conseguiram participar ou que vão tem receio de ficar sem horas. Não vai ter esse tipo de problema. Nós vamos estar encontrando a melhor maneira para atender e estar ocorrendo o estágio, quem conseguir acessar, quem não conseguir acessar. Tem uns que não conseguem acessar o Zoom, fazemos por Skype depois, não tem problema. Então, nós vamos adaptando de acordo com a necessidade do aluno, no caso de vocês. Tá? Hoje eu vou explicar a dinâmica como vai ser a partir de sexta-feira. Vou explicar também o relatório, vou compartilhar para vocês o modelo do relatório, que quem já está no 7º período já conhece, já fez relatório, já o ano passado, então já conhece. Só que como que é online, vai ficar um pouco diferente. Então, vou acompanhar todas as fases de vocês do relatório. Vocês vão começar com a introdução dele, já está fazendo para vocês estarem me mandando pelo menos o início da introdução semana que vem, para mim estar dando já uma olhada. E daí começa vou estar inserindo também lá no campus, Unimestre, para vocês as datas de tudo que vocês têm que entregar. Então, sempre se baseiem nas datas que estarão lá agora, a partir de agora, nos tópicos. Aquela planilha foi feita no início do projeto para que todos fizessem, e foi inserida ela daquela maneira porque era a que estava no projeto de adaptação. Porém, sigam-se as datas conforme vai estar lá nos tópicos, vai estar entrega da atividade tal data, aquelas datas que vocês têm que respeitar. Porque alguns ficaram com receio de ter que entregar alguma coisa e vocês não estavam entendendo o que estava acontecendo e como vocês iam ser avaliados. Então, eu antes sempre vou conversar com vocês, vou cobrar antes, vou explicar antes o que vai ser cobrado, para daí vocês realmente entregarem. Se ainda ficaram com dúvida, tá com dificuldade, manda mensagem, entre em contato comigo. Às vezes está fazendo no final de semana, eu acabo respondendo também no final de semana, então não tem problema, eu não me limito de não responder vocês também no final de semana. Porque às vezes é um momento que vocês estão conseguindo fazer a atividade de vocês, né? Alguns trabalham, eu entendo que às vezes é no final de semana e a dúvida é naquele momento. Então, sendo uma dúvida pertinente, eu vou acabar respondendo e não vou deixar para responder no dia útil, que é na segunda-feira. Hoje, eu vou passar para vocês o relatório e vou explicar como que vocês vão fazer a introdução. A maioria que já fez, já fez o relatório, então vai ser bem mais tranquilo. Quem está no 5º período, que está começando agora, não sabe o modelo do relatório, às vezes já abriu porque ele está disponível lá na disciplina. Mas ainda assim eu vou relembrar, vou explicar um pouco, e daí vocês podem fazer as anotações que vocês acharem mais assertivas aí. Então, pode anotar, pode depois conversar comigo. Na sexta-feira, eu vou passar algumas atividades dentro das áreas de ADM de ciências contábeis, porque, assim, é como se tivesse uma empresa fictícia, tá? É a nossa empresa, ok?
é uma empresa de consultoria, então vocês vão ser os meus estagiários consultores. Vocês vão trabalhar algumas atividades que poderiam ser em campo, mas que vocês vão estar simulando isso. Por exemplo, eu preciso, no recursos humanos, eu preciso organizar uma documentação. Qual que são os planos de ação para melhorar essa parte de documentação de recursos humanos? Lembrando que isso é um exemplo, tá? Mas é dessa forma que vai ocorrer. Planos de ações, atividades da maneira que vocês executariam se vocês estivessem dentro de um escritório, dentro de uma empresa. Então, é assim que vai funcionar a dinâmica. Tá? Não necessariamente, não tem o certo e não tem o errado. Tem a maneira de vocês de entenderem como profissionais. Vocês que já estão no 5º, no 6º, no 7º, no 8º período, que no caso agora só está tendo o 5º e o 7º, vocês já estão num nível que já tem um conhecimento sobre as matérias do curso de vocês, as específicas que nós chamamos, das áreas. O 5º ainda está mais no início, mas o 7º já viu muitas das disciplinas específicas. Então, é a visão de vocês como profissionais. Eu sei que alguns que já têm empresa, ou que já são autônomos, empreendedores, ou que trabalham num cargo administrativo, já aplicam algumas coisas. Então, facilita para quem trabalha já na área. Para quem ainda não trabalha na área, que agora acaba sendo um pouco mais difícil, porque a maioria das pessoas hoje trabalham, que fazem administração ou que fazem ciências contábeis, eles estão geralmente na área. Pode ocorrer de ter uma maior dificuldade porque não teve o contato com a parte prática ainda, mas já viu alguma coisa, tem o senso crítico apurado, por isso que geralmente vocês têm atividades mais específicas de vocês trabalharem mais isso. Porque é muito mais voltado, principalmente eu que atendo a questão das as disciplinas específicas de EDM, eu vejo assim que os alunos eles estão trabalhando muito isso, já estão fazendo atividades muito personalizadas com aquilo que vocês serão depois da formação de vocês. Então, por mais que todos fazem administração ou todos fazem contábeis, mas vocês já estão se moldando de acordo com como vocês vão trabalhar. E é essa visão de vocês que será cobrada nesse estágio online. São ações virtuais, mas que exigem de vocês um senso crítico de como vocês vão estar agindo em determinada situação. Isso ocorreu muito na atividade avaliativa de vocês que substituiu a prova. Então, muitos alunos criaram, na parte mercadológica, criaram propagandas, falaram sobre o marketing de uma forma muito bacana, que era de cada um. Então, é isso que vai ser cobrado, tá? Mas assim, ficou com dúvida, vocês sabem que podem perguntar a qualquer momento. Não fiquem com dúvida, não fiquem com medo de estar fazendo certo ou errado. Porque, de certa forma, nesse momento não vai ter essa questão do mais do certo ou errado. O que eu vou avaliar é como vai ser o relatório depois de vocês, que vocês vão estar escrevendo da forma que vocês acharem melhor. Mas essa questão da atividade é muito voltado para aquilo que vocês vão estar fazendo isso no momento que vocês estiverem trabalhando. Ou os que já trabalham, podem sim fazerem da forma que vocês fazem no trabalho de vocês. Eu já trabalho, eu já fiz planilha, eu já organizei dessa forma, eu trabalho já em recursos humanos, eu fiz isso. Um ponto de melhoria pode ser isso, porque eu já participei dessas áreas. Então, acaba se tornando um pouco mais fácil para quem já trabalha na área. Mas, para quem ainda não trabalha na área, vai aprendendo um pouco da área e nós vamos tirar todas as dúvidas que tiver e vai se preparando para o semestre que vem, quem está no 5º ou no 7º, ou para estar se preparando para fazer um em campo mesmo, tá? Em relação ao relatório, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ativar o microfone, pode me chamar, não tem problema,
tá? Todo mundo tá bem quietinho, não... Mas assim, ficou com dúvida, pode me interromper, porque às vezes eu começo a falar e vocês ficam confusos. Então, ficou com dúvida, pode ativar o microfone e me chamar, que daí eu já atendo vocês. Relatório. Vocês estão vendo a minha tela? Quem está com a câmera aberta, se estiver vendo a minha tela, pode dar um joinha que eu vejo aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Certo, obrigada. O Zoom está avisando que nós temos mais 10 minutos. Se caso cair, vocês retornem para esse mesmo link e a senha a mesma, tá? É estágio 20, mas não esqueça de colocar o acento, porque às vezes pode dar errado. Esse é um relatório de estágio e é o mesmo modelo que vai seguir para vocês, tá? Então, ele tem a capa e a contracapa dele. Ele tem a capa e a contracapa dele, tá? É a primeira, a segunda, e isso ele já está dentro da formatação. Então, vocês não precisam alterar, só precisam colocar a data, no caso 2020, colocar o nome de vocês, trocar pelo nome do professor, enfim. E daí o título também, que é estágio supervisionado 1 e outro é o 3. Sumário necessário, ele também vai estar já formatado para vocês lá. Mas caso tenha alguma dificuldade, né, tem como vocês formatarem depois, né, pelo próprio Word, ele permite você fazer o sumário. Mas o sumário é só também trocar os tópicos ali, né, introdução, como que vocês vão estar fazendo. Aqui tem que ter essa parte do estágio supervisionado, daí esse aqui foi feito um estágio de contábeis dentro da área de tecnologia da informação. O resumo eu sempre aconselho, né, e é algo que vocês têm que fazer depois que tiver todo acabado o roteiro, o relatório de vocês. Porque ele acaba tendo que ter tudo que está dentro, ele é resumo do total, né? Então, algumas pessoas ainda preferem fazer antes, fazendo aos poucos. Fiz a introdução, já fiz um pequeno resumo da introdução, joguei no resumo, depois e assim por diante. Geralmente eu faço, independente se eu faço um artigo, uma monografia, um TCC, qualquer coisa do gênero, eu sempre deixo o resumo por último, porque é viável, porque daí você pega como um todo. Mas tem ainda casos que fazem à parte. Palavras-chave são sempre aquelas palavras de destaque que tem no relatório, no que vai ser trabalhado e naquilo que vocês vão estar falando. Como nós vamos fazer um estágio online, e nós vamos estar falando de todas as áreas possíveis, de acordo com o tempo que nós vamos ter, porque não tem como nós ser extensos demais, nem nas aulas, e nem também ser mais vezes na semana, e o tempo que nós temos é corrido, porque nós já estamos no mês de maio, nós finalizamos esse semestre no início de julho, então nós estamos muito apertados na questão do tempo. Mas isso apertados não só no sentido para quem vai fazer online, mas também para quem vai fazer em campo. Então, assim, como nós vamos tentar abranger algumas áreas
várias áreas, isso vai ficar a critério de vocês naquilo que vocês querem abordar mais. Então, nós vamos estar falando, mas, por exemplo, uma acadêmica decidiu fazer sobre um assunto, eu tenho uma identificação maior no recursos humanos, então eu vou falar mais sobre recursos humanos. Pode falar? Pode, né? Determinadas situações que eu vou estar mostrando para vocês dentro da área que ocorre em recursos humanos, vocês podem estar fazendo as anotações nas aulas, pode estar tirando dúvidas, elaborando planos de ações nessas áreas e estar focando nessa área. Eu gosto mais de logística. Pode. Então, isso vai depender de todos os assuntos que nós vamos estar abrangendo nas aulas e atividades e aquilo que vocês também têm como afinidade, uma facilidade maior de trabalho e aquilo que acaba sendo a área de vocês, porque agora vocês chegaram no momento de definir aquilo que mais está no meio de vocês, aquilo que vocês têm uma afinidade maior. Eu falo assim que para quem é formado em administração, que é o meu caso, também sou formada em ciências contábeis, mas as ciências contábeis é muito mais recente do que a DM. Eu sou da área de administração há quase 4 anos, a DM só vai fazer 1, então administração sempre foi uma das primeiras opções. Administração, você tem uma gama grande de áreas, mas eu tenho as áreas que eu gosto de trabalhar. Tem algumas áreas que eu trabalharia, mas eu já tenho um certo receio, outras que eu talvez não trabalharia. Então, isso ocorre muito. E isso vai acontecer com vocês nesses casos. Então, aquilo que tiver mais facilidade, a mesma coisa em ciências contábeis. Ciências contábeis tem muitas áreas que vocês podem estar indo. Mas o que vai ser diferente é que vocês vão conseguir idealizar como depois de formação, em que área que vocês vão atuar. Eu dou aula no presencial para contábeis e tem uma aluna de contábeis que ela não quer trabalhar na área, ela quer dar aula para o curso de ciências contábeis. Então, pode ocorrer que o acadêmico, ele tenha outros planos, ele está dentro daquela área, mas ele tem outros planos e assim por diante. Então, as palavras-chave, elas estão focadas naquilo de destaque. E a introdução, que é onde vocês vão começar a fazer, que vocês já conseguem fazer, que eu vou dar uma data para vocês entregarem lá no LMS depois, vocês já podem fazer. A introdução, ela pode passar de uma página? Ela pode, mas o ideal é sempre que ela seja uma página. Como é o caso aqui, ela deu uma página. Na introdução, vocês vão escrever de acordo com a ideia de vocês, mas pode sim estar baseado em pesquisas ou qualquer informação tirada de livro de internet. Então, não precisa necessariamente vocês fazerem sem nenhuma pesquisa ou só com... Ele pode, mas ele tem que ser... a introdução é obrigatório que seja parafraseado, que é aquilo que você já ouviu ou aquela ideia escrita de forma diferente, que é, no caso, na forma de vocês, personalizada por vocês. Aqui diz que a questão do estágio, que é obrigatório na matriz curricular, enfim, de implementar desenvolvimento e desempenho do aluno, e fala sobre o estágio. Então, o primeiro parágrafo, ele só está falando do estágio e da importância que ele tem para o estágio, para o acadêmico e para a vida profissional como um todo. No segundo parágrafo, ele está voltado, porque como esse relatório é um relatório verdadeiro, porque já foi utilizado por mim no passado, esse foi feito em campo. Então, ali no segundo parágrafo, ele descreve aonde foi feito e por que foi feito, em que área foi feito. Como de vocês está sendo feito online, vocês vão descrever na introdução
como que vai ser realizado esse estágio online, né? Então, daí vocês descrevem que será feito online, estudando as áreas e as atividades de cada curso, as áreas que serão trabalhadas. Então, ali vocês vão focar que deveria ser um parágrafo para descrever o estágio da área de vocês em determinada área, em determinado setor. No caso da empresa, vocês vão estar descrevendo que está sendo feito online, adquirindo aprendizados em determinadas situações, enfim, daí de acordo com o que vocês acharem melhor. Ali no terceiro parágrafo é mais uma questão de como que vocês vão estar vendo ali. No caso ali, realizando o estágio, tive a oportunidade de observar que para o melhor desempenho das atividades é importante a organização, a identificação dos itens e tal. Qual que é a percepção de vocês em relação a determinadas situações? Por que é a importância de vocês estarem fazendo o estágio de vocês, independente que seja online, independente que seja em campo, qual que é a importância que vocês